Discursos politicamente corretos entediam e irritam as pessoas, diz político chileno Daniel Chadui. Em entrevista, o criador da farmácia popular no Chile explica como a extrema-direita usa discursos violentos para captar sentimentos e indignação. Não é o melhor candidato, mas é o único que se vê. Esse texto é do Miguel Urbán Crespo, do El Salto, no Chile. Uma tradução da Ana Corbissier. O que você destaca, Gui? Então vamos começar falando que esse texto, né, talvez ele dê a entender que o Daniel Hadley, ele critica os discursos politicamente corretos, mas ele não fala nesse sentido, ok, pessoal? A gente vai explicar um pouco sobre o que ele quer dizer com essa fala. Mas para a gente entender quem é ele é ex-prefeito do município de Recoleta, ok? Ele é uma figura muito importante na esquerda chilena, porque ele esteve à frente da implantação da farmácia popular no Chile, que são farmácias que compram medicamentos de laboratórios nacionais e estrangeiros e vendem para a população a um preço até 70% mais baixo. Para se ter uma ideia, segundo o Daniel Rado, ele aponta isso na entrevista, o Chile tinha os medicamentos mais caros do mundo e as margens de lucro chegavam a atingir 3.000%, ok? Então, essa ação dele começou no município de Recoleta, da farmácia popular, se estendeu e hoje já atinge mais de 200 municípios e causou um rebuliço, inclusive fazendo com que ele fosse alvo de laboratórios farmacêuticos no Chile, ok? A gente sabe que quando políticos têm ações, medidas que fazem com que a população seja atendida de uma forma mais justa e tire o lucro, a gente sabe o que acontece, né? Inclusive, depois a gente vai falar que é justamente por isso que Cristina Kirchner está sendo alvo do que está sendo alvo na Argentina, e o próprio Daniel Radui começou a ser perseguido no Chile e sofreu um processo por suposta má administração, ok? De um órgão ligado à farmácia popular. E aí ele passou 91 dias em prisão preventiva, ok? E hoje se encontra em prisão domiciliar. Ele foi acusado, no caso, de má administração na compra de insumos e medicamentos durante a pandemia, ok? Então, esse é o Daniel Rado. E nessa entrevista, que a gente vai desmembrar um pouquinho aqui, ele fala de diversos assuntos. Ele fala desde os protestos de 2019 e os resultados desse protesto e por que não houve os avanços sociais que achou-se que haveria no Chile por conta dessa mobilização. Fala também sobre o governo de Gabriel Boric, fala também sobre a esquerda e sobre as falhas da esquerda, né? Inclusive nesse ponto que a gente vai falar sobre os discursos politicamente corretos, e também fala sobre a Palestina. Vou passar para o Jorge para ele comentar o que ele achar melhor, depois a gente vê aqui o que dá para a gente comentar, que tem muita coisa interessante nessa entrevista. Eu diria, eu gostei bastante da parte que ele fala sobre os discursos, né? E a gente tem que entender por que tanta gente acaba sendo capturado por esse discurso da extrema-direita, né? E eu, lendo, assim, pensando, eu acho que porque enquanto a esquerda muitas vezes se prende a um linguajar cheio de cuidado técnico ou politicamente correto, como ele usa o termo, a extrema-direita fala direto na veia da indignação, usa raiva, exagero, até violência verbal. Tudo isso para parecer mais real, mais humano. Numa era onde a gente está tão ligado com inteligência artificial, parecer humano cria laços que é acima de política. Então, quando você vai conversar, por exemplo, com um motoboy, com um motorista de aplicativo, essas pessoas muitas vezes nem entendem lá muito de política. Você conversa com eles, é uma pessoa que você fala, porra, essa pessoa aqui claramente é de esquerda, ela apoia que os mais pobres tenham chance, quer que o filho dele vá para a faculdade e tal, mas quando você vai ver, tá lá. Ah, o Nicolas Ferreira aqui conversa comigo muito bem. E você, tipo, não entender isso, eu acho que já é um grande problema. Porque, assim, Guilherme, a gente que é de esquerda nem sempre teve essa veia intelectual, né? É engraçado pensar nisso. Antigamente, a esquerda vinha muito do tipo das fábricas, lideranças populares e tal. E agora o que a gente tem é uma escassez disso. A gente pode até fazer uma crítica aqui, por exemplo, ao próprio Guilherme Boulos. É o grande, tipo, jovem ascensão da esquerda aí, e ele se vende como um líder do movimento sem terra, mas ele é um cara de classe média alta.
Ele não veio de baixo e sentiu aquela dor. Não, ele pode tem, não tô desmerecendo a biografia dele, tá? Mas estou dizendo que ele é um cara que foi construído para isso. Ele não nasceu de lá como o Lula, por exemplo, saiu de baixo lá, passou por todo o perrengue para depois chegar nas lideranças. A verdade é que esse estilo agressivo não tem nada de autêntico. É calculado, gente. É um discurso estratégico que se alimenta da frustração das pessoas, mas canaliza essa energia para reforçar o ódio, o preconceito e a repressão. Então, eles usam certos pontos que pegam o público geral e acabam introduzindo, inclusive, coisas que talvez eles nem ligassem, que é essa questão ideológica mesmo. E aí o que acontece? Muita gente que está revoltada com a política, com a desigualdade, com a violência do cotidiano, acaba achando que quem grita mais alto é quem tem mais razão. Só que no fundo é tudo manipulação mesmo. O problema não é ser politicamente correto, o problema é quando a linguagem da esquerda fica distante da realidade, sem emoção, sem conexão com a dor, com a raiva que as pessoas estão sentindo, com a revolta que as pessoas estão sentindo. Porque enquanto a extrema-direita transforma essa raiva em ódio contra os mais fracos, a esquerda precisa conseguir transformá-la em força coletiva para mudar o sistema, para mobilizar, para ir para a rua. A gente viu um pouquinho disso aqui naquela questão da escala 6x1. Mas a gente não foi muito longe também, não foi encampada por todos os setores. Fica uma briga desnecessária, uma coisa de muito filosófica e pouca prática. Se a gente não aprender a falar com o coração das pessoas, eles vão continuar vencendo no grito, sempre no grito. Porque a gente, obviamente, não está disposto a usar as mesmas táticas. Se a gente não consegue gritar tão alto e falar tanta mentira, eu não estou nem dizendo que tem que fazer isso, a gente tem que conseguir um jeito de se conectar com essas pessoas. E eu acho que é isso que o texto traz um pouco aqui e que também está em falta, Gui. Sim, eu vou fazer até um arco agora para a gente, para relacionar com o que você está dizendo e sobre essa questão da esquerda e dos discursos, né? Então, o que o Daniel Rado ele explica o seguinte: que houve os protestos no Chile em 2019, foi uma mobilização histórica que transbordou, ele diz que transbordou um copo que já vinha sendo cheio desde o fim da ditadura de Pinochet. Então, um protesto que vem ali contra o governo de Sebastián Pinheira. O que acontece foi o seguinte: havia a esperança de que houvesse uma mudança significativa nas políticas do Chile, que é um Estado profundamente neoliberal. Quando a Constituição, uma Constituição muito evoluída, vai à votação, vai ao plebiscito, a população diz não, ok? E aí o que o Daniel Rado ele explica é o seguinte: primeiro, que o Gabriel Boric, o governo dele, por uma questão de precisar de maioria do Congresso, acaba cedendo o governo e o controle do governo à direita. Sendo, na verdade, o Gabriel Boric também não um grande, enfim, né, uma pessoa ali, um símbolo ali do que realmente seria uma esquerda, um progressismo. O Daniel Hadley fala um pouquinho sobre isso também. Bom, passada a derrota, né, no plebiscito da nova Constituição, a esquerda, segundo o Daniel Hadley, ela meio que justamente assumiu esse sentimento de derrota e não foi atrás de continuar defendendo esse texto. E é isso que ele acha que deveria ter sido feito, ok? E, além disso, além desse sentimento de derrota, de não continuar defendendo esse texto constitucional, ele denuncia a forma como a esquerda defende a democracia liberal e capitalista. Isso é um grande problema. E, inclusive, nós já falamos sobre isso aqui em alguns textos. O fato de que a esquerda ela deixou de ser antissistêmica para administrar a estrutura burguesa, administrar essa democracia capitalista e liberal. E aí é justamente nisso que entra a questão do discurso que o Jorge comentou. Enquanto a esquerda está tentando fazer sempre esse papel de mediação, de manter as estruturas, de não ter um discurso que seja antissistema, a direita vem com essa voracidade, com essa violência verbal, para ir contra justamente esse sistema que incomoda tantas pessoas. E aí a esquerda, ela se mantém no discurso politicamente correto, num discurso moderado, num discurso de manutenção das instituições, e a direita vem com essa violência para captar esse sentimento de indignação, e aí é nisso que ela consegue tantas pessoas, ela consegue conquistar tantas pessoas. E é por isso que
o Daniel Radcliffe faz esse chamamento, né? A esquerda precisa descobrir como, de fato, conquistar essas pessoas, conquistar as massas novamente, fazer com que as pessoas vejam que a esquerda, sim, se incomoda com essa estrutura, não apenas que quer mantê-la e também administrá-la, mantendo as coisas como são. Então, isso que é muito importante. E é isso que, né, que a linha fina diz, né? O candidato da direita, da extrema-direita, ele pode não ser o melhor, mas por ter esse sentimento, esse discurso violento e que capta o sentimento de indignação, é que ele consegue se destacar e consegue ganhar. E aí, justamente por isso que, nas eleições presidenciais deste ano, lá no Chile, é provável que a direita vença. Então, ele diz que esse é o prognóstico. Talvez isso poderia mudar se a esquerda mudar O essa Boric vai política. vencer de novo? Boa pergunta. Boa pergunta, sim, então. Mas é isso. Até me perdi no raciocínio, mas faz sentido. A esquerda ela poderia tentar mudar o pensamento das pessoas se ela mudar de conduta, mas se mantiver nesse caminho que está agora, realmente a direita vai vencer, provavelmente ela vai vencer nas eleições desse ano.